Olá, hoje estamos reunidos para falarmos a respeito das bases moleculares e a organização do material genético. Bom, sabemos que o material genético de todo ser vivo, ele apresenta funções biológicas específicas que muitas vezes definem a formação de órgãos para a execução de dadas funções. Todavia, o funcionamento dessas células, desses órgãos, eles são controlados por meio de genes, que apresentam composição química, estrutural e funcional específica, né? Tanto para níveis de espécies, como também entre indivíduos de uma espécie que apresentam pequenas variações, ou variações mais consideráveis. Vamos falar um pouquinho mais a respeito ao longo do nosso encontro de hoje. Inicialmente, para falarmos do material genético, precisamos situar onde ele se localiza dentro de uma célula. Em organismos eucariontes, como é o caso de nós, seres humanos, o núcleo encontra-se individualizado por uma membrana nuclear. E dentro desse núcleo encontra-se contido o DNA genômico, ou pelo menos o DNA nuclear dessa célula. Todavia, as células eucariôticas, elas são divididas em dois grupos, em células animais e células vegetais. Além do DNA nuclear, existem também em outras estruturas, podemos encontrar material genético, né, DNA. Dentre essas estruturas, temos os cloroplásticos são exclusivos de organismos vegetais, e também nas mitocôndrias, que aí são partilhadas, né? As mitocôndrias tanto são encontradas em organismos de origem animal quanto vegetal. Já em bactérias, né, que são indivíduos procariotos, elas são encontradas, o DNA é encontrado diluído no citoplasma, formando uma estrutura que é chamada de nucleóide. Só mais uma vez, aqui para relembrar, né? Em bactérias temos o DNA diluído, enquanto que aqui em organismos, como é o caso de vegetais, nós temos aqui DNA encontrado compondo o núcleo, os cloroplastos e as organelas do tipo mitocôndria. Para realizarmos estudos em diferentes organismos, seja ele animal, vegetal ou até outros micro-organismos, como é o caso de vírus, nós precisamos elaborar com critérios experimentos capazes de analisar aquilo que nós temos como alvo. Os primeiros estudos envolvendo a análise molecular dos materiais genéticos, eles se deram em micro-organismos, mais especificamente em vírus e em bactérias. Por qual motivo? Simples, porque os vírus e bactérias apresentam um ciclo reprodutivo muito curto, bem como fácil manuseio em laboratório e geram um grande número de descendências capazes de, caso a gente precise, a gente possa também explorar esse grande número de descendência. E, por fim, né, podemos também observar que existe uma menor complexidade da organização do material genético quando tratamos em organismos inferiores, como é o caso de vírus e bactérias. O primeiro experimento realizado para se determinar qual material genético seria relacionado à transmissão das características foi feito em 1928 pelo pesquisador denominado de Griffith. O pesquisador, ele sabia que utilizando, né, algumas bactérias do tipo Streptococcus pneumoniae, que é a bactéria causadora da pneumonia, essa, por sua vez, ela levava o indivíduo a desenvolver complicações respiratórias, nesse caso dos camundongos, levando o indivíduo à morte. O Griffith percebeu que existiam dois grupos dessa Streptococcus pneumoniae. Uma que ele denominou de S, que apresenta esse aspecto da virulência, que leva o indivíduo à morte, e outro do tipo R, que era o não virulento. A gente pode observar pelas ilustrações, quando ele aplicava, né, esse material virulento no rato, em alguns dias, né, o indivíduo ele vinha a óbito. Todavia, quando esse material ele era da cepa tipo R, né, que era o não virulento, mesmo sendo aplicado, mesmo sendo Streptococcus pneumoniae, o indivíduo sobreviveria. Uma coisa curiosa que o Griffith observou é que ele pegou essas bactérias tipo S, que são as virulentas,
e aqueceram no Big Busting, fazendo com que, com o aquecimento, houvesse o extravasamento, a ruptura da membrana bacteriana e o extravasamento do conteúdo citoplasmático, né, contido nesse meio. Daí, quando ele, após esfriar, ele aplicava esse conteúdo das bactérias virulentas, só que elas tinham sido mortas. Quando, ao aplicarem, curiosamente, ele percebeu que os camundongos permaneciam ainda vivos. Mas, quando o Griffith pegou, né, esses restos daqui, pós-aquecido, e uniu esses restos com as bactérias R, né, as cepas tipo R, ele percebeu que havia alguma coisa que fez com que bactérias R, que não matavam, com bactérias S mortas por aquecimento, que também não matavam, quando unia as duas, essa solução passava a matar. A esse material, o Griffith, né, essa característica, o Griffith chamou de princípio transformante, né? Então, nós podemos observar que as diferenças entre as Streptococcus pneumoniae, as S e as Rs, elas estão mais relacionadas à presença de uma cápsula composta por polissacarídeos presente em S, que impedia que as células do sistema imune do rato, do camundongo, ela fagocitasse, ela englobasse e destruísse as bactérias tipo S. Todavia, a bactéria R não apresentava esse envoltório, né, essa cápsula de polissacarídeo, fazendo com que ela fosse decomposta e o indivíduo sobrevivesse. Daí, o que acontece? Griffith, observando o seu experimento, ele demonstrou que existia algum componente presente naquele S que era morto, que fazia com que a bactéria R se transformasse em uma bactéria virulenta. A esse princípio ele denominou de princípio transformante. Daí, três outros pesquisadores, Weaver, McLeod e McCartney, em 1944, realizaram um experimento que se baseava no experimento do Griffith, onde esses três pesquisadores eles isolaram as principais moléculas presentes naquela bactéria S, que era virulenta, que foi aquecida. E o produto daquele aquecimento, né, extravasado em meio, foi separado, onde perceberam que existiam 4 categorias principais, uma formada por polissacarídeos, presente naquele meio, outra por proteína, RNA e DNA. O que acontece? Esses pesquisadores sugeriram que o experimento fosse realizado em 2 etapas. O primeiro deles, eles pegavam as bactérias R e submetiam aos diferentes compostos para observar qual deles era o princípio transformante. Daí, as bactérias tipo R, elas foram colocadas junto aos polissacarídeos. E percebam que as colônias decorrentes desse encontro continuaram sendo R, descartando a possibilidade de que fosse o polissacarídeo ou o princípio transformante contido naquele meio. Em outro momento, eles testaram as proteínas e, novamente, as bactérias continuavam sendo do tipo R, que aqui não mata. Posteriormente, testaram o RNA e o resultado foi semelhante aos 2 anteriores. Todavia, quando essas bactérias S foram colocadas em contato com o DNA que estava em suspensão dentro daquele meio, as bactérias R, elas se transformaram em bactérias S e passaram a matar. Em um segundo momento, os pesquisadores imaginaram que poderia ser, né, o princípio transformante poderia ser a combinação de várias moléculas juntas que determinavam a transformação da bactéria tipo S, da bactéria tipo R, em bactéria tipo S. Daí, os pesquisadores mudaram a estratégia. Eles já tinham elementos, esses elementos eram enzimas capazes de degradar componentes específicos daquela solução. Por exemplo, toda molécula bioquímica que termina com ase é uma enzima. Então, a protease são enzimas que degradam proteínas. A RNase, enzima que degrada RNA. E a DNase, enzima que degrada DNA. Daí, o que os pesquisadores, esses 3 pesquisadores fizeram? Pegaram a bactéria R e misturaram com aquela solução de S morta por aquecimento, né,
E perceberam que, quando eles aplicavam a protease, dentro daqueles componentes que estavam ali dentro, a única que era degradada era a proteína. Quando a proteína era degradada, as bactérias R, elas se transformavam em bactérias S. Então, eles perceberam, mais uma vez, né, que as proteínas não eram as que causavam, não era a molécula que causava o princípio transformante que o Griffith havia apontado. Pegaram outra amostra dessa solução, onde misturaram R com S, e utilizaram RNase. A destruição da RNase, do RNA, não impediu que as colônias se transformassem. Então, elas se transformaram em bactérias tipo S e passaram a matar. Todavia, quando aplicar a DNase, que ela degrada exclusivamente o DNA, eles perceberam que aquela solução ela não se transformou. Então, o Avery, o McLeod e o McCarthy comprovaram, por duas maneiras, que o princípio transformante afirmado pelo Griffith, em 1928, nada mais era do que o DNA causador dessa transformação. Um experimento posterior realizado com o Hershey Chase, em 1952, utilizou outro micro-organismo. Na verdade, utilizou aquilo que nós chamamos de bacteriófago, que são vírus capazes de infectar bactérias, promovendo a sua multiplicação e a morte bacteriana. Daí o experimento ele foi utilizado empregando a bactéria Escherichia coli com o fago, né, o bacteriófago chamado de T2. Daí, os pesquisadores utilizaram dois elementos em grupos diferentes de vírus. Então, pegaram um dos grupos, eles marcaram o DNA, marcaram radioativamente com fósforo radioativo, e outro grupo de vírus, eles marcaram com o enxofre radioativo, para marcar, na verdade, as proteínas. Daí, curiosamente, algo que merece destaque, né, que esse bacteriófago é um vírus de DNA, né, envolto por um capsídeo que é de proteína. Daí, o que eles não sabiam? Será que eles tinham dúvidas, né? O Hershey Chase tinha dúvidas se por acaso a transmissão das características, ou então o material envolvido na transmissão das características, né, e da multiplicação viral também seria o DNA ou seria a proteína que compõe o capsídeo. Daí, o que é que eles fizeram? Perceberam que quando utilizaram fósforo radioativo, aqui presente do DNA, quando esse fago, esse bacteriófago, infectava a Escherichia coli, a bactéria passava a multiplicar o DNA viral, utilizando sua maquinaria celular. E os vírus oriundos desta multiplicação, todos eles continham radioatividade. Todavia, quando o pesquisador usou o bacteriófago, onde apenas o enxofre radioativo marcava o capsídeo, ele percebeu que no ato da infecção, né, algo que eu não mencionei, mas no ato da infecção, o fago ele se agrega, ele se adere à superfície da bactéria e injeta exclusivamente seu DNA. Então, quando esses pesquisadores observaram que as células, que os novos vírus formados por meio da multiplicação do DNA, quando marcavam exclusivamente o capsídeo, esses vírus novos não continham radioatividade, uma vez que haviam sido contaminados apenas com o DNA. E o DNA, neste caso, não era marcado radioativamente. Né? Então, mais uma vez, a reprodução do fago ela acontece na bactéria por meio da introdução do DNA viral, que esse DNA ele levaria à formação de novos fagos, e a cápsula proteica é a parte de fora. Então, os experimentos eles foram elaborados, um com a proteína marcada, com enxofre radioativo, e outro com DNA radioativo. Como resultado, né, o DNA, quando marcado com fósforo radioativo, ele produziu novos fagos também radioativos. Já o caso, quando aplicando o enxofre radioativo, os descendentes eram desprovidos de radioatividade. Dessa maneira, o Hershey Chase explicou, ou pelo menos comprovou, que o DNA seria o material genético do fago e não as proteínas que o compõem. Bom,
Para darmos continuidade, né, falamos a respeito do que seria o material genético em bactérias e em vírus, que promovem, né, nesse caso, vírus de DNA, que promove a transmissão das características hereditárias. Mas, né, obviamente, a gente falou de transmissão por meio de DNA. E é preciso lembrar alguns conceitos que nós abordamos no nosso último encontro, que o DNA tem regiões que são chamadas de gênicas e regiões que são chamadas de não gênicas. As regiões gênicas, elas são compostas por alelos, que são formas alternativas do gene que vão competir para determinar uma dada característica. É preciso enfatizar que cada gene, né, a gente tem composições químicas específicas. E, obviamente, quando eu falo de DNA, esse apresenta uma estrutura, né, pelo menos em organismos eucariontes, de organização semelhante, como a gente vai discutir mais à frente. Mas quando falamos de material genético, nós não estamos falando exclusivamente do DNA. Também temos o RNA, que trataremos logo a seguir. Então, nós temos dois ácidos nucleicos. O ácido desoxirribonucleico, que a gente está chamando de DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Quais as principais diferenças entre esses dois ácidos nucleicos? Bom, primeiramente, a gente precisa mencionar que todo material genético ele é composto ou por DNA ou por RNA. Tanto o DNA quanto o RNA têm composições químicas e físicas distintas, onde podemos mencionar que cada um deles, uma semelhança, é que eles são compostos por nucleotídeos. Os nucleotídeos nada mais são do que o conjunto formado por três elementos, um radical fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Comecemos falando sobre o açúcar, que é denominado, né, de 2-desoxirribose. O açúcar é uma pentose, né, composta por 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 e o quinto carbono aqui, né, onde, curiosamente, essa pentose recebe o nome de 2-desoxirribose, porque no carbono 2, que esperávamos que tivesse uma hidroxila nesta posição, essa hidroxila ela não existe, né? Então, vejam, DES. Esse DES é o prefixo que indica a ausência de. Por exemplo, desempregado. Ele não tem emprego. Então, o que é que significa por que esse açúcar foi dado esse nome? Porque o açúcar, por si só, quando ele está estável, onde nessa posição ele tem uma hidroxila, ele recebe o nome de ribose. Todavia, no carbono 2, falta um átomo de oxigênio. Então, no carbono 2 da ribose, falta um átomo de oxigênio. Por isso que ele recebe o nome de 2-desoxirribose. Outro elemento, né, o segundo elemento que eu gostaria de mencionar para vocês é a base nitrogenada. Né? São as bases nitrogenadas. Na verdade, o DNA ele é composto, assim como o RNA, por 4 bases nitrogenadas. Todavia, uma das bases do DNA é diferente das bases encontradas no RNA. Então, no DNA nós temos as bases que são chamadas de purinas, ou bases púricas, que são a adenina e a guanina. Percebam que a composição molecular dessas duas bases nitrogenadas, elas são formadas por 2 cadeias cíclicas, né? Enquanto que as pirimidinas, que são também em número de 2, elas são formadas apenas por uma cadeia cíclica, a exemplo da timina e da citosina. Só para fins de lembrete, né, para fins de memorização, nós podemos diferenciar purinas de pirimidinas. Lembrem, purinas, 2 cadeias cíclicas, pirimidinas, uma cadeia cíclica. Para ficar mais fácil lembrar, eu sempre uso uma frase chamada água pura, na verdade, 2 palavrinhas. Então, a água começa com A, né? A, G, adenina e guanina são purinas, enquanto as demais são pirimidinas. Essa dica vai servir também para os RNAs, tá bom?
Então, nós temos o terceiro elemento que é denominado de radical fosfato. Então, todo nucleotídeo ele é composto por uma base nitrogenada ligado a um açúcar, que é a 2-desoxirribose, que, por sua vez, é ligado a um radical fosfato. Esse fenômeno é observado em todos os nucleotídeos. Chama a atenção que a base nitrogenada ela se liga ao açúcar no carbono 1 por meio de uma ligação glicosílica, enquanto que o radical fosfato se liga ao carbono 5 do açúcar aqui presente. Então, por meio de uma ligação denominada de ligação fosfodiéster. Prestem atenção, chama atenção mais uma vez para esses detalhes. A base nitrogenada, ela se liga ao açúcar por meio de uma ligação glicosílica, enquanto que o fosfato, o radical fosfato, se liga ao açúcar por meio de uma ligação fosfodiéster. Para a elucidação da estrutura física, trabalhos realizados por diferentes pesquisadores foram de extrema importância, a exemplo do Erwin Chargaff. O Erwin Chargaff analisou diferentes tecidos e percebeu que há uma particularidade, que todas as vezes que ele analisava, a quantidade que ele observava de adeninas nos diferentes tecidos de diferentes animais sempre correspondiam à quantidade de timina, enquanto que as de guanina sempre se assemelhavam à quantidade de citosina. Suponhamos que se o indivíduo ele tem numa célula 100 adeninas, é esperado que ele tenha 100 timinas. 100 dividido por 100, essa relação é igual a 1. Da mesma maneira, se eu tiver 500 guaninas e 500 citosina, a relação uma sobre a outra também é igual a 1. Nós podemos observar, né, nesse trabalho daqui, que foi o trabalho do Chagas, analisando diferentes organismos, como é o caso da bactéria Escherichia coli, como Diplococcus pneumoniae, também analisando alguns fungos, né, e também analisando ratos e a espécie humana. Percebam que analisando tanto o timo, o fígado e o esperma, eles encontraram, né, esse pesquisador, né, o Chargaff, ele encontrou quantidades semelhantes. Aqui eu destaco a do fígado, que ele encontrou a quantidade de 30,3 adeninas e 30,3 timinas. 30,3 dividido por 30,3, a gente tem uma razão especificamente de 1. E, obviamente, para a guanina e a citosina, ele percebeu, se a gente sobrepor essa relação, nós vamos ter, né, um dividido pelo outro, também um valor aproximado de 1. Óbvio que, para a época em que o experimento foi realizado, né, em 1955, a sensibilidade muitas vezes não levava a tamanha precisão, por isso que é aceitável essas pequenas variações. Um outro pesquisador, na verdade, uma outra pesquisadora que contribuiu significativamente para a elucidação da organização física dos ácidos nucleicos foi a Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, utilizando difração de raio-x, percebeu que a molécula de DNA ela teria que ser helicoidal para determinar essa conformação. Então, a helicoidização da molécula de DNA, ela foi definida pela Rosalind Franklin, que, curiosamente, analisando seus materiais, percebeu que uma volta de uma molécula de DNA, essa helicoidização, cada volta era composta por aproximadamente 10 nucleotídeos, né? 10 bases nitrogenadas pertencentes aos nucleotídeos. E muito provavelmente, né, analisando a distância, ela também percebeu que a distância entre os nucleotídeos, entre um nucleotídeo e outro, era de aproximadamente 3,4 angstrom, que é uma unidade de medida que é de 10 a menos 12 metros. E o diâmetro, né, existente entre essa helicoidização era de 20 angstrom. Posteriormente, em 1953, esses dois pesquisadores, Watson e o Crick, eles postularam, né, publicaram uma revista de alto impacto, como é o caso da Nature, né, em 25 de abril de 1953, a estrutura molecular dos ácidos nucleicos. Eles propuseram, levando em consideração os achados tanto do Chargaff quanto da Rosalind Franklin.
Curiosamente, além dos seus achados, além dos achados bioquímicos e das evidências do Chagas e da Rosalind Franklin, perdão, Rosalind Franklin, junto com achados que eles levantaram para a estruturação da fita de DNA, como, por exemplo, que a mesma, para poder ter essa conformação, ela só poderia ser antiparalela, de modo que uma seria 5' 3' e a outra 3' 5'. Elas, por sua vez, também teriam que ser complementares, levando em consideração aquelas proporções observadas pelo Chargaff, então uma seria complementar à outra, e esses pareamentos também, eles aconteceriam entre as duas fitas de DNA complementares por meio de pontes de hidrogênio, onde, através da adenina e timina, existiam 2 pontos de hidrogênio, enquanto que a citosina e guanina eram formados 3 pontos de hidrogênio, dando uma maior estabilidade entre a citosina e a guanina. Outra força que mantinha essas duas fitas unidas era a interação hidrofóbica, a interação hidrofóbica determinada por esses dois pesquisadores. Curiosamente, né, eu só chamo a atenção para que tamanha foi a importância dos seus achados que a Rainha Elizabeth, no ano de 2003, ela mandou imprimir, né, mandou cunhar algumas moedas comemorando os 50 anos da descoberta, da publicação das características pertencentes à dupla hélice de DNA. Né? Então, essa moeda de 2 pounds, né, que foi produzida em uma tiragem restrita. Então, basicamente, nós temos aqui representado um esquema do plano linearizado da fita, da dupla fita e da estrutura helicoidal do DNA. Então, cada cadeia, ela nada mais é formada do que o nucleotídeo, aqui representado uma base nitrogenada do tipo timina, ligada pelo carbono 1 ao açúcar a 2-desoxirribose, e que na extremidade 5', né, no carbono 5, encontramos um radical fosfato. Essa, por sua vez, estão sempre unidas por ligações fosfodiésteres, como a gente vai mencionar um pouco mais à frente, e aqui ligações glicosídicas. Percebam que, além dessas ligações fosfodiésteres, vejam, observem que neste nucleotídeo aqui, o radical fosfato está na extremidade para cima, indicando que aqui é a extremidade do carbono 5, então seria 5', enquanto que a extremidade livre, desse outro lado, temos a extremidade 3', né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. As fitas simples, elas encontram-se ligadas por meio de pontes de hidrogênio. Só recapitulando, a adenina e a timina, elas se ligam por uma dupla ligação, enquanto que a citosina e guanina por 3 pontos de hidrogênio. Né? Aqui, mais uma vez, representado essa dupla hélice. Se nós observarmos, né, essa molécula aqui proposta, nós podemos fazer uma dedução levando em considerações das informações que a gente já havia mencionado previamente. Então, eu tenho aqui, olha, os fosfatos, os radicais fosfatos, presentes no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos uma extremidade 5'. Se uma das extremidades é 5', a outra livre é a 3'. Aqui nós observamos, na parte inferior da molécula, que o carbono 5 está ocupado, ele está ligado. Quem está livre é o do carbono 1, 2, 3. Então, extremidade 5', extremidade 3'. Óbvio que eu havia comentado que o DNA, de acordo com os achados do Watson e Crick, eles teriam que ter a formação, né, a conformação de antiparalela. Né? Se um lado é 5', 3', o outro tem que ser 3', 5'. Vamos ver se isso é verdade. Então, aqui, de cabeça para baixo, nós temos carbono 1, que está ligado à base nitrogenada, 2, 3. Exato, carbono 3 está livre. Já na outra extremidade, que quem está livre é o radical fosfato, que está presente no carbono 5. Bom, então já deduzimos que aqui é 5', 3', enquanto que essa é 3', 5'. Faremos agora a dedução de quem seriam esses dois nucleotídeos que estão ligados aqui. Como eu mencionei anteriormente, as bases púricas, adenina e guanina, elas são formadas por 2 cadeias cíclicas, enquanto que as pirimídicas, ou pirimidinas, apenas uma. Desse modo, nós temos aqui uma base púrica, que ela pode ser adenina ou guanina, ligado a uma base pirimídica, que ele pode ser uma citosina ou uma guanina. Todavia, a única que tem aqui as pontes de hidrogênio, aqui representado pelo H, as únicas bases que apresentam uma dupla ligação para unir
as fitas simples de DNA são a purina, denominada de adenina, e a pirimidina, denominada de timina. Então, aqui nós temos A, T. No outro lado, né, no nucleotídeo subsequente, nós temos agora uma purina ligada a uma pirimidina, só que dessa vez são 3 pontos de hidrogênio. Então, só temos a guanina, que é a purina, com 3 pontos, e ligado à citosina, que é uma pirimidina, com 2 pontos de hidrogênio. Então, esse raciocínio também se aplica às demais moléculas que vocês podem fazer a dedução. Essas moléculas, por sua vez, elas não estão livres em todos os momentos, em todas as etapas do ciclo de funcionamento, de divisão e de funcionamento das células. Elas podem se organizar. Então, esse DNA, que é uma estrutura que nós praticamente, né, não temos a ideia da dimensão aqui de 2 nanômetros, que é a estrutura da dupla hélice de DNA, nós temos esse DNA que muitas vezes a gente não consegue visualizar, muitas vezes não conseguimos visualizar por vias de microscopia eletrônica comum. Mas esse DNA, quando ele está agregado a proteínas, formando os cromossomos, esses sim são possíveis de serem avaliados e observados em meio à microscopia óptica. Então, quando falamos de cromossomos, nada mais estamos falando do que um DNA que sofre processo de espiralização e se agrega a proteínas que darão a estrutura física dos cromossomos, certo? Então, falaremos com mais riqueza de detalhes sobre essa estruturação em outro momento. Quando nós, seres humanos, estamos fazendo pesquisas nos ciclos celulares, podemos observar o DNA, né, que ele está corado, mas a gente não consegue observá-lo individualizado, exceto se ele entrar no seu ciclo de divisão. Então, nós teremos uma maior clareza da estrutura física desse DNA. Ele, por sua vez, vai se organizando nas diferentes fases, levando a uma maior contração nos níveis de prófase e metáfase da mitose, e de separação, obviamente, nas fases posterior de anáfase e telófase. Teremos um momento ao qual falaremos a respeito do nosso ciclo do ciclo de divisão mitótica também, né? E a mitose é entendida como processo conservativo de divisão celular, ao qual, no final, as duas células geradas, elas são geneticamente idênticas à célula originária, que é denominada de célula-mãe, né? Cada um desses cromossomos, que são compostos por DNA e proteína, eles vão se organizar para formar estruturas específicas, né, onde podemos observar que recebem nomenclaturas também específicas, onde podemos observar aqui braços cromossômicos. Então, eu tenho os braços que ficam separados por uma região denominada de centrômero ou constricção primária, que forma essa cintura do cromossomo. Então, nós temos braços superiores, braços inferiores, ou também chamados de braços curtos e braços longos, que a gente vai mencionar um pouco mais à frente. Cada cromossomo tem um centrômero específico, né, no caso dos cromossomos monocêntricos. Eles possuem, né, esse centrômero não só dividindo o braço, como também unindo essas duas estruturas que são denominadas de cromátides. Então, o centrômero de um cromossomo em formato de X, ele também serve para unir as duas cromátides. As extremidades dessas cromátides recebem um nome específico, né? São as extremidades terminais, denominadas de telômeros. E alguns cromossomos, né, em alguns estágios de condensação, formam estruturas que são denominadas de constricções secundárias. Por que elas são secundárias? Porque o centrômero é a primária. Percebam, né, chamam a atenção de vocês. Nem sempre conseguimos observar as constricções secundárias, mesmo presentes em alguns grupos de células. E só voltando aqui, quando fazemos avaliações de divisão celular, nós analisamos o ciclo por completo. Todavia, quando fazemos análise da estrutura e morfologia dos cromossomos, nós analisamos especificamente esse estágio que é denominado de metáfase.
Cada cromossomo desse, né, quando um é avaliado em uma metáfase, ele recebe nomenclatura específica a depender da relação entre o braço curto e o braço longo. Então, o que observamos? Que os cromossomos são classificados de metacêntricos, quando o centrômero se encontra posicionado na região central, no meio, no meio, né, do cromossomo. E como isso é feito? Por meio da análise das proporções entre braços, usando a fórmula, né, que a razão de braços entre braços nada mais é do que o braço longo dividido pelo braço curto, né? O braço curto recebe o nome de P, né, que é derivado da palavra francesa petit, que é de pequeno, enquanto que o braço longo é chamado de Q, né? Então, se você pega Q divide por P, você vai ter um valor de R. Então, vamos lá, só para ficar mais claro. Suponhamos que esses dois braços meçam 1 centímetro cada. Se eu pego Q e divido por P, eu estou 1 dividido por 1. Eu vou ter um R, uma razão de 1. Se esse valor variar de 1 a 1,49, o cromossomo é denominado de metacêntrico. Mas suponhamos que nós temos um cromossomo que o braço curto tem 2 centímetros e o braço longo 3 centímetros. Então, se eu pego 3 dividido por 2, dá 1,5. Ele já não mais é chamado de metacêntrico, porque um metacêntrico era até 1,49. Ele é chamado de submetacêntrico, que está dentro dessa faixa. Né? O telocêntrico é quando essa divisão, essa razão, dá um valor entre 3 até o infinito, e o telocêntrico quer dizer que não tem braço curto, então qualquer número, se aqui for 3 dividido por 0, qualquer número dividido por 0 vai igual a 0. Então o R é igual a 0 e, obviamente, a denominação dada a esse cromossomo é de cromossomo telocêntrico. 3 outros termos que precisam ser chamados a atenção de vocês para a gente usar em uma aula subsequente é o de cariótipo, cariograma e ideograma. O cariótipo seria entendido como sendo a descrição das características do conjunto de cromossomos de uma espécie. A exemplo, o cariótipo humano possui 46 cromossomos que vão variar de tamanho e de forma. Se eu pego esse cariótipo e eu organizo ele, né, do maior para o menor, observando também as formas, unindo para par, já que nós temos dois conjuntos de genoma, um doado pelo pai e outro pela mãe. Então, se eu tenho essa representação individualizada dos pares, um do pai com um da mãe, aqui você não sabe quem é quem. Quem foi que doou esse primeiro, se veio do pai ou da mãe. O primeiro, isso não importa. O que importa é a organização par a par por tamanho, né, decrescente, dando origem, por sua vez, àquilo que nós conhecemos por cariograma. Já se eu pego esses 46 cromossomos, neste caso eu chamo a atenção, né, que esses 46, temos dois cromossomos que são os cromossomos sexuais, aqui um X e um Y, então nós temos aqui um indivíduo do sexo masculino, nós temos o cariótipo de um indivíduo, né, do sexo masculino. Já se eu pego a representação, né, em vez de ser através de imagem, e sim através de esquema, nós temos uma representação denominada de ideograma. Todavia, na hora de você montar um ideograma, você não usa o valor, cada um dos 46 cromossomos, você só usa o valor referente à metade. Né? Então, você vai fazer uma média do par 1, do par 2, de todos os pares, e você representa também o X e o Y por serem diferentes. Aí você pode representar também no ideograma. Então, é a representação esquemática do conjunto haploide dos cromossomos. Semelhantemente ao que eu havia falado para o DNA, nós temos uma outra situação agora, que é para caracterizar quimicamente o RNA, que é o ácido ribonucleico. O RNA, ele apresenta em sua composição o açúcar, ao contrário do DNA, né, que era 2-desoxirribose, a gente observa, né, a presença do oxigênio. Então, não precisa de 2-desoxi, é simplesmente o açúcar é denominado de ribose. Curiosamente, ao contrário do que a gente havia observado, um dos nucleotídeos que estava presente no DNA não está presente no RNA. Né? A timina encontrada no DNA não está presente no RNA. Em seu lugar, nós temos a uracila. Então, uma das diferenças químicas observadas
junto, uma das observadas junto ao RNA, é a presença da uracila, né? E, semelhantemente, né, nós temos uma segunda diferença, que é o radical presente no carbono 2 do açúcar. Da mesma maneira, a gente pode usar aquela regra, né? Água pura, nós temos adenina e guanina representando as purinas, que são formadas por duas cadeias cíclicas, e as pirimidinas, nesse caso, não são a timina e a citosina, mas sim a uracila e a citosina. O DNA em si, ele nada mais é do que a fonte de informações genéticas que vão ser utilizadas para a elaboração de proteínas. Todavia, essa elaboração ela é feita de uma maneira mais simples por meio da produção de uma molécula também simples, que é o RNA. O RNA, ao contrário, né, do que se imagina, ele é responsável pela transmissão da informação do núcleo de células eucariontes para o citoplasma, onde essas moléculas de RNA trarão a informação por meio de um RNA mensageiro, que é codificado a partir de uma região gênica específica, que fará com que uma proteína ela seja produzida, né? Então, o RNA mensageiro, ou RNA-M, quando o derivado do inglês é mRNA, ele é o segmento responsável por trazer a informação genética contida no núcleo para o citoplasma, para que assim, lá no citoplasma, haja um direcionamento dessas informações para a síntese proteica. Aqui esquematizado, eu tenho aqui o DNA e o RNA sendo sintetizado e processado até que ele transpasse a membrana nuclear e chegue a esta estrutura denominada de ribossomo, que nada mais é do que a máquina, né, a fábrica de síntese de proteínas que vão ser utilizadas pela célula. Mas o ribossomo, ele tem uma composição molecular específica, né? Na verdade, ele é composto por RNAs ribossômicos, né? Em decorrência da grande necessidade que a célula possui da síntese proteica, ele também pode ser considerado o RNA mais presente nas células. Lembram aquela segunda cinturinha que eu havia falado lá no cromossomo, a constituição secundária? Geralmente, o DNA que dá origem a esse tipo de RNA está situado naquela região. E muitas vezes, esse RNA ribossômico está associado também, darão origem aos ribossomos por meio de associação a proteínas específicas. O terceiro e último tipo de RNA que eu gostaria de mencionar no nosso encontro de hoje é o RNA transportador. Curiosamente, se vocês observarem os RNAs anteriores, todos eles, assim como o RNA transportador, são RNAs fitas simples. Não são fitas duplas como o DNA, são fitas simples. E quando você observa essa estrutura, né, a estrutura em formato de trevo, você imagina, será que esse RNA não é fita dupla? Não. Se vocês observarem, ele tem uma extremidade 5' que, por sua vez, do outro extremo, temos a extremidade 3', ao qual o aminoácido se liga, formando um RNA específico com a atividade de transportar, né, os aminoácidos. Esse RNA tem a função de transportar os aminoácidos que serão usados na síntese de proteínas. Esse RNA ele é composto geralmente por 73 a 93 nucleotídeos e serve como receptores dos aminoácidos, né? Curiosidade, né? Existe pelo menos um RNA transportador para cada aminoácido que uma célula possui, né? Dentre os 20 aminoácidos, existe para cada um desses 20 aminoácidos um RNA transportador. E só um detalhe, que isso a gente vai comentar em um outro encontro, que a extremidade 5' de todo o RNA transportador, ela sempre é finalizada por uma guanina, enquanto que a extremidade 3', ela sempre é formada por uma citosina e adenina, antes que venha o aminoácido, né, ligado a essa região. Então, mais uma vez, aqui só a estrutura tridimensional, que em alguns pontos, apesar de ser um RNA fita simples,
em alguns pontos, em decorrência das suas complementariedades, eles têm a capacidade de formar pontos de hidrogênio, dando esse aspecto de trevo. Então, aqui, só um comparativo final, nós temos aqui o DNA, né, observado aqui esquematicamente por meio de uma molécula dupla hélice. Já o RNA, apesar de se espiralizar, ele é formado apenas por uma única hélice, né, uma única fita, perdão, né? Essa dupla fita, esse é uma única fita. Já aqui nós temos 4 nucleotídeos compondo, citosina, guanina, adenina e timina. Já no RNA também temos citosina, também temos guanina, também temos adenina, todavia não temos timina, em seu lugar nós temos uma uracila, ok? Então, o nosso encontro de hoje se encerra por aqui e nos encontraremos em breve. Uma boa noite.